Fala aí, galera do Noturno. Vamos lá? Nossa terceira... Opa, pera aí. Já tem uns 50 inscritos já, mano. Agora já sou YouTube. Nossa vinheta de novo. Vamos lá, luz, câmera, ação. Galera, vamos lá. Nós aqui de novo. Terceira semana, terceira aula, tá? Então agora a gente vai começar. O que a gente vai falar hoje? Olha aí. Fala aí, galerinha. Vamos lá. Nossa terceira aula, vocês já observaram aí. A gente vai falar um pouquinho sobre método de separação de mistura e um pouquinho de reciclagem do lixo. Para quem não me conhece, eu sou o Wagner Delmontes Martins, sou professor do 100.414 Noturno, beleza? Mas vamos lá, antes de começar a aula, é importante eu frisar um negócio para vocês. Quando a gente coloca lá o slide da aula, coloca a aula dentro da plataforma e coloca a atividade, para concluir a atividade, você tem que ir lá, entrar no slide, olhar os slides, entrar na aula, olhar as aulas, entrar na atividade, fazer a atividade e postar a atividade. Se você não clicar em todas e não entrar em todas as atividades, fica como pendente, tá? Então você tem que entrar em cada uma das atividades, cada um dos arquivos que foram colocados, para você conseguir gerar uma informação para o Google Sala de Aula que você fez aquela atividade. Se você não entrar na atividade, fica como se você não tivesse realizado aquela atividade, tá? Mesmo que não tenha nota, você tem que entrar na atividade, olhar o slide, olhar a aula, tá? Assistir toda a aula porque é necessário e depois você faz a atividade, tá? Mas agora, vamos para a nossa aula. No nosso primeiro slide, a gente até retoma um pouco da aula passada. Na aula passada a gente falou um pouco de misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Então, só recapitulando, misturas heterogêneas é aquelas que é formada por duas ou mais fases, tá? Então, se você observa coisas diferentes em uma mistura, quer dizer, aspectos diferentes, quer dizer que é uma mistura heterogênea. Exemplo, se você colocar uma mistura de água e óleo, você consegue ver o aspecto visual do óleo bem característico e o aspecto visual bem da água, bem característico. Quando você tem uma mistura homogênea, exemplo, você pega água e álcool. Quando você mistura água e álcool, quando você enxerga aquele frasco, você não consegue saber quem é álcool, quem é água. Por quê? Eles formam uma mistura homogênea, de uma única fase, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a separação dessas misturas, que é extremamente importante dentro da indústria, tá? A indústria vive de separação de misturas, tá? Até porque na natureza a gente não encontra as substâncias de forma pura. São poucos os materiais que a gente encontra de forma pura. Então, na maioria das vezes, é encontrada na natureza em forma de mistura. Então, você tem que purificar, separar e tratar esse material para depois você conseguir gerar benefício desse material e gerar um produto, tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as misturas que a gente vai separar e quais são os métodos que a gente vai usar? Então, ó, dentro da heterogênea tem vários métodos, tá? Vários. A gente vai passar por cada um desses. Dentro das misturas homogêneas, a gente restringe a destilação. Destilação simples, destilação fracionada, que é uma das mais cobradas em provas, tá? Então, observem bem essas duas que vai ser lá no finalzinho da aula, tá? Mas antes, vamos lá. Primeiro item, catação. Catação, tá fácil, né? Essa tá fácil. Catação. Você vai catar o que você quer. Então, é uma mistura de dois ou mais sólidos, onde você vai retirar um ou o outro, pode ser de forma manual, usando sua própria mão, ou com auxílio de uma pinça, tá? Esse processo de catação você faz no seu cotidiano, sua mãe faz no seu cotidiano, quando está lá catando o feijão, o milho ou qualquer tipo de alimento que ela vai tirar algum resíduo que vem dentro desse alimento. A gente tem outro exemplo, que é dentro do lixo, que é um item que a gente vai falar no finalzinho. Dentro da separação do lixo, da reciclagem do lixo, de cooperativas de reciclagem, a gente tem a separação. E a separação é por catação inicialmente. Então, num primeiro momento, você vai catar um ou outro item, exemplo, vai catar só as latinhas. E aí vai separando só as latinhas. No segundo momento, vai catar só os plásticos. Então, dentro do processo da reciclagem, você tem essa catação. E a catação também acontece dentro da indústria. Dentro da indústria, exemplo da indústria da laranja, tem lá a esteira passando com as laranjas e fica alguns operadores observando as laranjas passar lá
e vai tirar aquela ou outra laranja que está fora do padrão. Então, por catação, ela vai excluir a laranja que veio pequena demais, a laranja que está machucada, que veio marcada por conta do transporte, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, esse processo de catação é extremamente importante. É simples, tá? Fácil de entender, fácil de decorar. Catação. Vamos para o próximo. Também bem simples, bem do seu cotidiano. Peneiração. Você vai separar também 2 ou mais sólidos. E aí você vai separar ele por tamanho. Então a peneira vai definir qual é o tamanho dessa partícula que você quer separar. Então, dependendo do tamanho dessa peneira, das frestas dessa peneira, vai passar o particulado menor e o mais grosso vai ficar em cima da peneira, tá? Então, nesse caso aqui, dentro de obra que todo mundo conhece, a gente faz esse tipo de separação. A gente vai peneirar para tirar as pedras, porque a pedra vai atrapalhar na hora que você estiver fazendo a massa, tudo bem? Outra coisa que é usada também na indústria. Na indústria, a gente tem esse tipo de equipamento, que é uma peneira só que maior. Essa peneira, ela fica vibrando para simular o que o rapaz está fazendo aqui. Ele fica balançando, que é para facilitar esse processo, agilizar o processo. A máquina vai fazer do mesmo jeito. Ela fica vibrando, o sólido fica em cima balançando junto com a máquina. O que é com a granulometria maior fica retido em cima da peneira. O que tem granulometria menor vai passar para debaixo da peneira. E aí você está separando o sólido por tamanho da partícula, tá? E dentro da indústria a gente tem diversas peneiras. Eu tenho peneira que vai deixar passar um particulado um pouco maior, um pouco menor. E aí dentro da indústria o cara vai definir, o engenheiro que está dentro da indústria vai definir, o químico que está dentro da indústria vai definir. Qual é o tamanho de partícula que ele quer que retenha e que ele quer que passe dentro do processo. Tudo bem? Vamos para o próximo. Também bem simples, filtração. Você faz isso em casa, né? A gente faz a filtração. Antes de chegar nos exemplos, vamos observar o esquema da filtração. Então, filtração eu vou separar sólido do líquido, tá? A fase sólida fica retida no elemento filtrante e a fase líquida vai atravessar esse elemento filtrante. Então, a gente tem aqui a mistura de sólido com líquido. Quando eu colocar esse líquido aqui, o funil vai dar o suporte. Eu tenho um elemento filtrante aqui no meio, no caso do papel filtro, e aí o resíduo sólido vai ficar onde? No elemento filtrante. E o líquido passa direto. E aí eu tenho o meu líquido sem o meu sólido. Separei o meu líquido do meu sólido. A gente tem uma outra filtração também, que é uma filtração usada um vácuo, tá? Então eu vou acelerar esse processo. Se você perceber, esse processo de filtração ele depende da gravidade, não é isso? Né? Você coloca lá, ele vai descendo vagarosamente. Dependendo da quantidade de sólido, demora mais ainda, porque o sólido começa a fechar todos os poros do papel filtro, no caso, ou do elemento filtrante, e ele vai demorando cada vez mais. Então, para acelerar esse processo, o que a gente faz? A gente faz um vácuo. Então, tem um funil diferente, tá? Um funil diferente. Eu vou colocar o papel filtro, vou colocar a mesma mistura heterogênea, tá? Que tem sólido e líquido. Só que aqui eu vou fazer um vácuo dentro desse frasco. O que é o vácuo? Eu vou passar uma tromba d'água aqui dentro de um tubo. Essa tromba d'água vai puxar o ar daqui de dentro. Quando ele puxar o ar daqui de dentro, ele vai automaticamente puxar o líquido que está aqui em cima. E aí você vai forçar esse líquido a descer de uma forma mais rápida. E aí você acelera o seu processo de filtração. Então, para você não depender muito do tempo, dentro da indústria a gente faz isso. Você vai acelerar o processo de filtração, tá? Se você demorava aqui 1 hora, 2 horas para filtrar, aqui você gasta 20 minutinhos, 10 minutinhos, dependendo do tipo de filtração que você está usando. E aí a gente pode usar o vácuo por bomba d'água, por tromba d'água, ou eu posso simplesmente conectar um equipamento que faça o vácuo, tá? Um equipamento que vai sugar o ar daqui de dentro e vai forçar a entrada de mais ar. Automaticamente ele vai forçar a entrada de quê? Da sua mistura, tá? Vamos aos exemplos, você vai conhecer um exemplo aí do seu cotidiano. Cafezinho. O seu cafezinho é uma filtração. Você tem lá o café com a água, com açúcar, aquela mistura,
e você vai reter o pó de café, que é o excesso do café, do pó de café. E aí você vai ter o cafezinho perfeito, não é isso? Todo mundo sabe fazer café, né? Não é possível, tem que saber fazer café, tá? Então, se você vai preparar um café, aí você já fala com o papai e com a mamãe. Mãe, agora eu vou fazer uma filtração, tá? Vamos ao outro exemplo. Filtro desse de sua casa, tá? Filtro de água. Filtro de água também é um processo de separação, porque a sua água vem com particulado, vem com produtos químicos do tratamento de água, e o seu filtro, ele vai separar esse particulado. Como? Pelo elemento filtrante. Só que o elemento filtrante do filtro não é o pano, que aqui nesse caso esse cafezinho foi coado num pano, né? Tem aquele de papel, que é o elemento filtrante. O elemento filtrante é o que vai reter o sólido. Pode ser papel, pode ser pano. Nesse caso aqui é um carvão ativado. O carvão ativado tem esses poros, tá? Tem vários tipos de poros, macroporo, mesoporo, microporo, que é os tamanhos do poro. E aí esse carvão ativado ele vai reter essas moléculas orgânicas, esse particulado grosso. E aí você tem uma água aqui sem esse particulado, tá? Com essa redução de particulado. Tudo bem? Então eu estou fazendo a separação, eu estou tirando os sólidos da água e pegando a água com a qualidade um pouco maior. Vamos a outro exemplo, piscina. O tratamento de piscina, quando você chega numa piscina, no clube, tem um filtro dentro da casa de máquina. Esse filtro dentro da casa de máquina vai tirar aquele particulado que vai contaminando a sua piscina. Então a piscina geralmente é exposta, entra poeira, entra alguns resíduos. Quando você entra dentro da piscina, você traz alguns resíduos no seu corpo e esse resíduo vai para a água. E se você deixar a água lá, você vai acumulando aquele resíduo. Então tem um sistema de tratamento por trás que é o filtro. Então a sua água, ela vem por cima. Aqui a gente tem uma cama de areia, tá? Geralmente esses filtros são filtros de areia. Então tem uma areia de filtro, uma areia extremamente fina, e a água vai passar por dentro dessa areia e vem aqui para baixo. Aqui para baixo tem uns canos, que é o que vai coletar essa água e jogar de novo para a piscina. Então a bomba da piscina joga para cá, passa pela areia, volta para a piscina de novo. Automaticamente a sujeira vai ficar retida aqui na areia. E aí você vai retendo a sujeira na areia. Com o tempo, essa areia vai ficando impregnada de sujeira. Aí você tem que fazer uma retrolavagem. O que é uma retrolavagem? Você vai fazer uma lavagem ao contrário. Aí você vai ligar o dispositivo e fazer com que a água, ao invés de ir por cima e descer, ela faz o contrário. Ela vem por baixo e sai. E aí a sujeira que tinha impregnado em cima, ela sai. E aí quando ela sai, ela não vai voltar para a piscina, lógico, né? Ela vai voltar para o dreno de limpeza. Tudo bem? Aí você usa de novo essa mesma areia. Com o tempo, essa areia também vai impregnando muita sujeira que a retrolavagem não tira. E aí você tira ela fazendo a substituição dessa areia, tá? De tempos em tempos tem que fazer a substituição. Da mesma forma que você tem que fazer a substituição do seu carvão ativado. Porque chega um momento que todos os poros começam a ficar todos preenchidos. E se está todos os poros preenchidos, a água e a sujeira vai passar direto, tá? Por isso que você tem a necessidade de trocar a vela do filtro, tá? Vamos para outro processo, outro procedimento de separação de mistura. Decantação e sinfonação. O que é isso? Eu vou usar também a gravidade para separar sólido de líquido. Então, às vezes você tem uma água barrenta, que é esse exemplo aqui. Eu tenho uma água barrenta. Se eu deixar a água barrenta descansar, o que acontece com aquele barro que está suspenso? Ele tende a ir para onde? Pro fundo, ele tende a sedimentar, tá? O nome correto é esse. Sedimentação, ele vai sedimentar, ele vai para o fundo, né? Ele vai decantar lá no fundo. Quando ele está decantado, aí eu posso fazer o processo de decantação. O que é isso? Eu vou virar o frasco com cuidado e vou tirar o líquido que está na parte superior. É lógico, quando estiver chegando próximo do sólido, eu paro. Aí eu já tenho o meu líquido aqui separado. Posso usar o processo de sifonação. O que é isso? Eu vou pegar um tubo, um cano, e vou aspirar um pouco da parte superior e depois ele continua sozinho, não é isso? Que é como você faz quando o carro acaba a gasolina ou quando você vai tirar a gasolina de um carro. Você pega um cano, suga um pouquinho com cuidado
e depois ele continua, né? A gravidade continua levando o líquido. E aí você tira a parte superior, tudo bem? Isso acontece também dentro do tratamento de esgoto, tá? Dentro do tratamento de esgoto tem vários tanques. Geralmente os primeiros tanques são tanques de sedimentação e decantação. Então a sujeira tende a ir para o fundo e já fica retida naqueles primeiros tanques, tá? E aí o sobrenadante, essa parte superior, passa para os próximos tanques, para os próximos processos de tratamento, próximo processo de separação e tratamento que acontece também na estação de tratamento, exemplo, na CAESB. Tá? Na CAESB eles fazem esse tipo de separação. Vamos para mais um próximo aí. Decantação e sifonação, só que agora eu estou com mistura de 2 líquidos. E é lógico, a gente está dentro ainda das misturas heterogêneas. Se é heterogêneo, eu posso usar esse funil, que é o funil de bromo, conhecido como funil do bromo. Ele aqui, ó, tá? Esse é ele. Aqui é uma representação, aqui ele é mesmo, físico. Então a gente tem, exemplo, água e óleo. Eu posso colocar essa mistura de água e óleo dentro do funil. Aqui eu tenho uma torneira, onde eu vou abrir e fechar até chegar a divisão dos líquidos, não é isso? Então, no primeiro momento eu vou tirar o mais denso, que é o que fica embaixo, abro a torneirinha, sai o mais denso, fecho, troco o frasco de baixo, tiro o menos denso, que é o que ficou na parte superior. Então, eu vou separar a fase líquida as duas fases líquidas por densidade, tá? O que tiver mais denso fica embaixo, o que tiver menos densidade fica em cima. Vou colocar mais uma imagem aqui, ó. Dessa mesma forma, se você tiver a mistura de 2 líquidos, você também pode usar a sifonação. Então eu tenho 2 líquidos, onde, exemplo, se esse aqui fosse o óleo e a água, eu consigo tirar o óleo fazendo a sifonação. E aí eu vou tirar o óleo, depois que eu tirar o óleo, fica só a água, um pouquinho de resíduo às vezes aqui do óleo em cima. Mas o óleo eu consigo tirar, se eu tiver cuidado, sem nenhum tipo de resíduo de água. Vamos lá para o próximo. Centrifugação. A centrifugação eu vou separar 2 líquidos ou líquido e sólido, tá? É um processo de separação realizado por um centrifugador. Então é um equipamento que ele vai forçar essa separação. Como que ele vai forçar? Por uma ação aqui, por uma força. Então aqui a gente tem um exemplo da centrifugação em uma análise de sangue. Então, na análise de sangue, você tem um equipamento lá que é esse daqui. Você vai colocar os tubos lá de sangue do pessoal que tirou sangue naquele dia. E ele começa a girar. À medida que ele começar a girar, ele gira numa velocidade muito alta, né? Então ele gira de uma forma uma velocidade elevada. E aí o que ele faz? Ele força o material mais denso a ir para onde? Para o fundo do frasco. O material menos denso fica onde? Na parte superior. Então, se tiver uma mistura de líquido com sólido, o que ele vai forçar? Ele vai forçar o sólido a compactar lá no fundo. E aí o líquido vai ficar no sobrenadante. Tal como está aqui, ó. O sangue, a gente observa essa mistura que é heterogênea, lembra disso? O sangue é uma mistura heterogênea, tá? Porque a gente consegue separar ela por centrifugação, ó. Quando começa a girar, acontece isso aqui, ó. Ele passa desse aspecto visual para esse aqui mostrando que as fases. Então o sangue no primeiro momento está assim, partiu de centrifugação, ele está assim agora. Então aqui a parte pesada das hemácias vem para o fundo, entre a hemácia e o plasma ficam os leucócitos, tá? Então aqui em cima a gente tem o plasma e as plaquetas, que são a parte menos densa e a parte mais densa do sangue após esse processo de centrifugação, tá? Esse mesmo processo de centrifugação você tem em casa, né? A maioria de vocês tem uma máquina de lavar em casa. Dentro da máquina de lavar tem um processo lá que ela vai centrifugar. E lá ela está separando o quê? O líquido do sólido. Quem é o sólido? A sua roupa. A sua roupa está molhada, então é um sólido que tem líquido nela, né? É uma mistura de sólido, roupa e líquido. E aí eu quero secar ela, o que eu faço? Eu vou tirar esse líquido dela. Então, se você perceber, na máquina ele tem um cesto que ele é todo furadinho, tá vendo aqui, ó? Ele é todo furadinho, que é justamente para a água passar, né? E aí quando começa o processo de centrifugação, fica girando da mesma forma. Quando ele começa a girar,
a força tende a o quê? A sair, não é isso? E aí o líquido que está na roupa tende a também o quê? Sair. E a roupa fica grudada lá naquele cesto, porque ela não passa nesses furos, lógico, né? E aí quem vai passar pelo furo? O líquido. E aí você vai tirar a água da roupa. Tudo bem? Você vai separar o líquido do sólido, tá? Também é um processo de separação. Imantação. Imantação é a nossa separação magnética. Então, se eu tenho dois sólidos, onde um tem que ter magnetismo, né? Tem que ter interação com o ímã, tem que ter magnetismo. Então, se um deles tem magnetismo, exemplo, aqui a gente tem areia e limalha de ferro. Quando eu coloco um ímã do lado, a areia vai grudar no ímã? Não vai. Aí quem vai grudar no ímã? A limalha de ferro. E aí você consegue separar ela da areia. Tudo bem? Outro exemplo, dentro da indústria. Dentro da indústria você também consegue separar material metálico de material não metálico. Aqui a gente tem um exemplo da esteira. Essa esteira tem uma mistura, onde o vermelho é o material metálico. Essa esteira, ela gira nesse sentido e ela é magnética. Então, o que for magnético vai grudar aqui e vai vir para cá. E aí ele cai aqui e já segue em outro processo. O que não for magnético já desce direto e segue em outra linha de produção. E aí você consegue separar, tá? Isso também acontece, falando de lixo, até porque no final a gente vai falar um pouquinho de lixo, isso também acontece na indústria de lixo. A esteira com o lixo vai passando e em cima eles colocam o quê? Um ímã. O que vai acontecer quando passar um metal aqui embaixo? O metal vai o quê? Grudar no ímã, não é isso? Até porque metal, geralmente o metal tem um valor agregado maior. Então ele separa já os metais dessa forma, vai passando o lixo e o metal vai grudando já nesse ímã. E aí, lógico, o ímã vai grudando muito metais, daqui a pouco ele não gruda mais nada. Aí fica uma pessoa ali só retirando esse metal que ficou grudado no ímã. Então essa separação magnética é muito utilizada na indústria, tá? Levigação. Aquele processo também de separação de sólido, só que você vai usar um líquido, uma corrente de líquido para levar o mais leve. Quando você pega o pessoal lá que vai no garimpo, eles ficam com esse equipamento aí que eu esqueci o nome. Esse equipamento, ele fica ali, passando água e passando areia. Passando água, passando areia. Aquele material mais leve, na hora que ele passa na água, vai embora. E aí vai ficando só o quê? Aquele material mais grosso lá no meio. E aí, de tempos em tempos, ele tira um pouquinho da água, dá uma olhada aqui que tem lá dentro, para ver se tem algum metal precioso ou não. Se tiver, ele já para, cata. Se não, continua lá, passando água barrenta, com pedra, com mineral, e vai caçando, no caso ali, pode estar caçando ouro, né? Ou um outro metal. E aí eu posso também fazer uma coisa mais elaborada. Ele pegou uma corrente de água e essa corrente com o resíduo lá do mineral está passando, cai num sistema parecido com esse dele. Como ele é côncavo, então o que vai acontecer? A parte pesada não vai subir e sair de novo. A parte pesada vai ficar acumulando dentro desse material aqui. A parte leve vai passar direto. E é lógico que ele quer um metal precioso maior, né? Então ele quer o particulado maior. Então ele vai reter nesse particulado aqui embaixo. Vamos lá. Outro processo. Flotação. Flotação, você vai usar um líquido de densidade intermediária da sua mistura de sólido. Então eu tenho uma mistura de 2 ou mais sólidos, né? Geralmente com 2 sólidos você consegue separar bem. Você vai adicionar um líquido com densidade intermediária. Exemplo aqui, ó, tem uma areia e pó de serragem. Quando eu colocar água nisso aqui, professor, você está misturando mais coisas. Não, estou misturando não. Eu estou misturando porque eu sei que vai facilitar a minha separação. Então eu tenho aqui 2 componentes, até voltando na aula passada, lembra o que é componentes? Areia é um componente, serragem é outro componente. E eu estou colocando um terceiro componente, quem é? A água. E ele vai facilitar o que? A minha separação. Então, a areia ficou embaixo, a água ficou no meio e a serragem ficou aqui em cima, né? Dessa forma eu consigo separar? Consigo. Posso voltar lá na peneiração. Eu posso pegar uma peneira e faço o quê?
tirei a pó de serragem, não é isso? Separei o pó de serragem com a peneira. Ficou a areia no fundo, o que eu posso fazer para separar? E aí? Posso, como já está decantado, eu posso sifonar, né? Posso sifonar. Ou se eu quiser, posso até filtrar, não posso? Quando eu filtrar, esse resíduo de areia vai ficar no elemento filtrante. Vamos lá para mais uma. Dissolução fracionada. Aí a dissolução fracionada, eu também vou usar um líquido, só que eu vou usar um líquido para dissolver um dos sólidos, tá? Eu tenho uma mistura de 2 sólidos, ou às vezes até líquido e um sólido, que a gente vai ver um exemplo aqui agora. E aí eu posso fazer isso aqui, ó, exemplo, açúcar e areia. Quando eu colocar água na açúcar e na areia, o que vai acontecer com o açúcar? O açúcar vai se dissolver na água. A areia vai dissolver na água? Não vai. E aí eu vou ter aqui a areia, açúcar e água. Pô, professor, mas tu atrapalhou foi tudo aqui de novo. Não, você tem agora uma mistura de água com açúcar e só areia. A areia eu consigo decantar, lembra-se disso? A gente descansa e ela vai sedimentar, vai decantar aqui. Quando ela decantar, vai ficar o sobrenadante, que tem o quê? A água e o açúcar. E aí, como é que eu separo água e açúcar? Aguarde um pouquinho que a gente vai separar lá na destilação. Destilação simples. Daqui a pouco a gente vai saber aqui como é que é, tá? Então, você usa a água para dissolver um dos participantes. Outro exemplo aqui, ó, se eu tenho um líquido óleo com sal, exemplo. Esse sal não se dissolve muito bem em óleo, então ele vai ficar aqui, uma mistura heterogênea. O que eu faço? Eu coloco água. O sal dissolve muito bem em água? Facilmente, né? O sal se dissolve facilmente em água. E aí a água e o sal vai ficar na parte de baixo, o óleo vai ficar na parte de cima. Como é que eu separo isso agora? A gente já viu um processo para separar isso daqui. Como é que é? E aí? Lembra daquele funil? Funil de bromo? Posso colocar essa mistura no funil, né? Abro a torneira, quem sai primeiro? Água e sal. Ficou o óleo. Troco o frasco, abro o óleo. Ah, professor, posso usar a sifonação? Pode. Sifonar. Vou colocar um sifão, tiro só quem? O óleo. Ficou quem? Água e sal. E agora, professor, como é que eu separo a água do sal? E agora? Relaxa. A gente vai ver isso. Vai ser lá na separação homogênea, porque água e açúcar, água e sal é uma mistura homogênea. A gente ainda está só nas heterogêneas. E a gente vai separar lá na homogênea por separação, por destilação simples, tá? Vamos lá. Agora, destilação simples. O que é destilar alguma coisa? Eu vou usar aquecimento para favorecer essa separação. Lembrando que eu posso separar 2 líquidos ou líquido e um sólido. Só que esse sólido é o quê? O que está dissolvido. Exemplo, a água e o açúcar. A água fica dissolvida, o açúcar fica dissolvido na água, você não consegue separar, não é isso? Mistura homogênea. Mesma coisa o sal, mistura homogênea. Como é que eu separo? Vou colocar nesse sistema. Então eu monto um equipamento de laboratório, aqui eu vou colocar um aquecedor, tá? Vai ter uma chama aqui, o balão de destilação, um termômetro para eu acompanhar. Aqui a gente tem um anteparo que é o condensador. Aqui vai estar passando água, ó. Entrada de água, saída de água. Então, onde está azul aqui, ó, onde está azul é onde tem água passando. Observe o seguinte, se está aquecendo, eu tenho um líquido entrando em ebulição, não é isso? Eu tenho um líquido entrando em ebulição. O vapor do líquido sobe, né? Quando o vapor do líquido passar aqui, essa superfície está o quê? Está mais fria. E o vapor quente, quando ele encosta na superfície fria, o que acontece? O que acontece? Ele condensa, né? Ele condensa de novo. Então ele está de vapor, ele passa a ser líquido novamente. E aí ele vem escorrendo e vai cair aonde? No outro frasco, tá? Essa destilação, você consegue fazer isso em casa, mais ou menos. Só que você vai usar pedir auxílio do papai e da mamãe, tá? Exemplo, você vai pegar uma garrafa, um frasco com água, coloca para aquecer. Não vai ficar saindo vapor em cima do frasco? Aí você vai colocar uma tampa maior. Pega a tampa daquela panela da tua mãe, o frasco um pouquinho menor. Quando você coloca ele assim de lado, o que vai acontecer? O vapor vai subir, quando bater na tampa, o que vai acontecer com o vapor? Ele vai
condensar. E aí aquele vapor bate e escorre, você consegue coletar ele aqui? Consigo. Então se você pegar água salgada, faz esse processo, o vapor que bate aqui, que vai escorrer, que vai cair aqui, vai estar salgado? Não, você vai ter uma água destilada, a água sem o sal vai ficar lá no outro. Então, ó, água com sal ou água com açúcar, você vai destilar, a água vem para o outro lado, quem vai ficar desse lado? O sólido que estava dissolvido, tá? Agora, professor, qual é o exemplo de dois líquidos? Um exemplo simples. Se eu pego água e álcool, é uma mistura homogênea, uma fase só. Como é que eu separo água e álcool? Usando a destilação, né? Só que aí eu vou fazer uma destilação acompanhando a temperatura, né? Porque o ponto de ebulição do álcool e o ponto de ebulição da água são totalmente diferentes. Então eu vou colocar essa chama aqui a 100 graus? Lógico que não. Por que não? Se eu coloco a 100 graus, a água em 100 graus já está entrando em ebulição, não já? E o álcool já entrou há muito tempo, né? O álcool, dependendo do tipo de álcool, vai ter ponto de ebulição em torno de 40, 50, vai depender do tipo de álcool. Então, ó, se eu tenho álcool e água, eu vou colocar a temperatura aqui, exemplo, 40 graus. Quando eu colocar 40 graus, quem vai entrar em ebulição primeiro? O álcool. E aí o álcool vai começar a subir o vapor do álcool. Quando o álcool chegar aqui, vai condensar, escorre. O que vai chegar aqui? Só álcool. Quando que eu sei que acabou o álcool na mistura? Quando acabar o álcool na mistura, vai subir álcool? Não vai, porque já acabou o álcool. Vai escorrer álcool? Não. Então, quando parar de pingar, é porque acabou o álcool. Então, eu tenho um álcool de um lado e a água que ficou lá do outro lado. Tá? Eu preciso aumentar a temperatura para 100 graus? Não, já separei o álcool, lá ficou só a água. Tudo bem? Agora, vamos lá. Perceba o seguinte, em algumas garrafas de bebida alcoólica, vem escrito lá, tridestilada, pentadestilada. O que significa isso? Você está fazendo esse processo de destilação, no caso da tridestilada, 3 vezes. No caso da pentadestilada, 5 vezes. Por que você faz o processo 3 vezes ou 5 vezes? Para você aumentar a qualidade, no caso da bebida, né? Quando você está fazendo a destilação, vem um pouco de resíduo do outro que está na mistura? Vem um pouco. E aí o que eu faço? Eu faço isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Automaticamente eu vou minimizando essa contaminação da mistura. E aí eu tenho um álcool com a pureza maior. No caso da bebida, com a qualidade maior. Tá? Por isso que às vezes você vê no frasco lá tridestilada, pentadestilada, é por conta disso. Você fez aquele processo 3 vezes, 5 vezes, para trazer uma qualidade maior para o produto. Por isso que ela é mais cara. Se você pegar essas pentadestiladas, tridestiladas, elas são um pouco mais caras. Até porque dentro da indústria vai gastar mais. Dentro do processo industrial vai ter um custo maior. E esse custo, naturalmente, tem que ser passado para o consumidor final, né? Agora vamos observar a segunda destilação. Já está finalizando nossa aula. A segunda destilação é a fracionada. A pessoa é a mesma coisa? Não. Vou até voltar para você perceber. Opa, passou. Vou até voltar, ó. Observe isso aqui, ó. Ó. Aqui na outra tem uma coluna. Quer ver, ó? Ó. Tem uma coluna, tá vendo? Então, é mais ou menos a mesma coisa, com exceção disso aqui. Quer dizer, mais ou menos não. É a mesma coisa, com exceção de quem? Dessa coluna de fracionamento. Então, eu tenho aqui o balão, o aquecedor, lá em cima o termômetro, o condensador e o outro frasco. É a mesma coisa da destilação simples. A diferença é essa coluna de fracionamento. Para que ela serve? Galera, ela serve para você separar líquidos com pontos de ebulição próximos. Quando eu estava separando na simples, um ponto de ebulição 40 graus e o outro 100 graus, são pontos de ebulição extremamente longe. Então, são pontos de ebulição que você consegue fazer na simples. Agora, se você quer separar um líquido que tem ponto de ebulição 50, outro líquido que tem ponto de ebulição 65, 50 e 65, é bem próximo.
Então, quando você colocar na destilação simples o ponto de ebulição 50, o que tem ponto de ebulição 65, como já está próximo, ele vai junto, né? Praticamente ele vai junto com esse de 50, então você não consegue separar com uma qualidade muito boa. E aí o que você faz para atrapalhar o processo? Você coloca uma coluna de fracionamento. E aí, nesse exemplo, termômetro eu vou colocar 50 graus. Eu tenho um líquido que entra em ebulição em 50, o outro em 65. O de 50 vai entrar em ebulição, até porque está 50 graus. Vai passar para o outro lado. O de 65 vai querer ir, vai, porque ele está próximo do ponto de ebulição, então ele vai querer ir. Só que ele não vai conseguir ultrapassar essa barreira. Então ele sobe aqui com 50 graus, porque a temperatura está 50 graus. Só quando ele chegar no meio do caminho, ele começa a perder energia e aí ele escorre e volta de novo. Então ele não consegue ultrapassar essa barreira. Então o que eu faço? Eu vou acrescentar uma coluna de destilação, que é uma barreira para colocar dificuldade nessa passagem. E aí por essa dificuldade eu consigo separar. Então aí eu consigo separar um líquido que tem ponto de ebulição 50 de outro que tem um ponto de ebulição 65. Às vezes se tiver uma mistura de 3 líquidos, 40, 50, 65, ou 40, 60 e 80, eu consigo separar aqui. E aí, lógico, começo pelo de menor ponto de ebulição. Se é 40, temperatura aqui 40, vai sair só o de 40. Depois eu elevo a temperatura para o de 65, depois eu elevo para o de 70, no exemplo, tá? Agora, essas colunas, eu posso, até tenho outras, ó. Eu posso aumentar ou diminuir a dificuldade dependendo da coluna que eu escolher. Então, se o ponto de ebulição é extremamente próximo, eu vou aumentar mais ainda a dificuldade. Vou escolher qual das três. O que você acha que é mais difícil de ultrapassar? É essa, que tem essas bolas aqui, essa que é reta, ou essa que é uma espiral? O que é mais difícil? Essa daqui. Então, se eu quero separar onde o ponto de ebulição não são tão próximos, eu uso essa aqui que é a mais simples, que ela é reta. Se eu quero aumentar um pouquinho a dificuldade, eu passo para essa. Se eu quero aumentar mais ainda a dificuldade, eu vou para essa aqui que é em espiral, tá? Então, aqui dentro vai estar passando água, tá vendo? Entra e sai de água, a entrada e saída da água. Da mesma forma da simples, tá? Entrada e saída de água. E aí o líquido, para ele passar aqui, ele tem uma certa resistência, aqui ele tem menos resistência. Aqui ele vai ter muita resistência, até porque ele vai ter que dar essa volta todinha para chegar lá. Ele só vai chegar lá no fim se ele realmente estiver no ponto de ebulição. E aí é lógico, isso aqui leva mais tempo, né? Para eu fazer a destilação aqui, aqui e aqui eu vou gastar muito mais tempo, tá? E aí é lógico, e isso dentro da indústria, o químico vai saber prever, vai saber escolher, até porque ele vai estudar isso aqui profundamente. Então ele vai saber optar tanto pelo tipo quanto pelo tamanho, tá? Então tem tamanhos diferentes e tipos diferentes. Coloquei 3 exemplos aqui, mas tem mais outros, tá? Galera, agora para finalizar essa parte de destilação fracionada, vou falar um pouquinho do petróleo. Quando você pega o petróleo bruto, você faz uma destilação dele, uma destilação fracionada. Então, quando você pega o petróleo bruto, você aquece ele na caldeira a 600 graus. 600 graus. Essa primeira parte aqui de 600 graus vai sair aquele petróleo mais pesado, né? Aqui no caso o alcatrão. Número de carbono dele, 80 carbonos. Então, é uma cadeia carbônica extremamente grande, extremamente pesada. À medida que a temperatura, que os mais leves, eles tendem a ir para onde? Para cima, não é isso? Né? O que é pesado tende a ficar embaixo, o que é leve tende a subir, até porque eu estou com temperatura. Então a temperatura está elevando, então aqueles mais leves tendem a virar o quê? Gás, que é o último que sai lá, tá vendo? O último que sai é quem? É o gás. Gás, com quantos carbonos? 4 carbonos, uma molécula extremamente pequena, então facilmente ela vai lá para o topo. Se você observar, ó, sai alcatrão, petróleo, o gasóleo pesado, óleo lubrificante, diesel. Diesel tem em média 16 carbonos, querosene 12 carbonos, gasolina 8 carbonos. É por isso que fala lá gasolina com boa octanagem. O que é gasolina com boa octanagem? É uma gasolina onde
praticamente toda a gasolina é composta por hidrocarbonetos com 8 carbono, que é uma gasolina de qualidade. Nafta também tem 8 carbonos e lá no fundo, gás. Tá? Então, se você observar, temperatura 600, 300, 200, 120, 70 e 40. E com essa temperatura, com esses pratos aí, ele vai conseguindo separar essa mistura de petróleo bruto. Tá? Então, aí a gente tem um exemplo dentro da indústria desta destilação fracionada. Agora, galera, para a gente finalizar, tem um itemzinho nessa semana que é falar sobre reciclagem do lixo. Então, dentro da reciclagem do lixo, a gente tem vários processos de separação de mistura, tá? Dentro desse processo de reciclagem do lixo. Mas lembrando que a reciclagem do lixo é um processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo produto ou uma matéria-prima. Então, o lixo, ele pode gerar um novo produto e deve gerar um novo produto ou uma matéria-prima nova. Com o objetivo de quê? Diminuir a produção de rejeitos, seu acúmulo na natureza e reduzir o quê? O impacto ambiental. Então, é extremamente importante a gente ter consciência quanto ao lixo gerado. Então, você tem que gerar a menor quantidade de lixo possível, né? Reaproveitar o máximo possível e dar os destinos corretos para o lixo. Por quê? Isso traz um impacto ambiental muito grande, galera. E hoje a gente está numa consciência diferenciada. Até porque se a gente continuar nesse acúmulo de lixo, a natureza não vai sustentar. Não vai sustentar, tá? Então a gente coloca até esse ciclo aqui para mostrar para você que a coleta do material é importante. Então você tem que separar o seu material. Às vezes aqui a gente não tem a separação de lixo em todas as quadras, mas tenta separar, porque quando for lá para reciclagem, a usina de reciclagem consegue separar. Então, numa sacolinha coloca suas latinhas, no outro coloca o lixo orgânico, separa os plásticos, porque quando chegar lá na usina, o pessoal da comunidade lá das cooperativas, eles conseguem separar de uma forma mais rápida e mais fácil, tá? E aí isso vai gerar o quê? A reciclagem. A reciclagem pode ser essa reciclagem dentro das comunidades lá, dentro da usina de lixo mesmo, ou dentro da indústria química, tá? A indústria química pega esse plástico, um exemplo, pega esse plástico, trabalha esse plástico e aí volta ao quê? Fabricar produtos daquele plástico. E aí você usa esse material plástico novamente, né? E aí o que acontece com esse material plástico? Vai para a coleta novamente, vai para a separação, para o tratamento, para a indústria, fabricação, uso novamente. Então você tem que ter essa consciência que o que você está gerando fatalmente vai retornar para você. E o ideal é que retorne, tá? O ideal é que retorne para não acumular na natureza, tá? E aí eu vou deixar um deverzinho de casa para vocês. Dá uma estudada sobre reciclagem de lixo, puxa na sua consciência como você está tratando o seu lixo, converse com o seu papai, com sua mamãe, como é que está sendo tratado isso em casa, tá? Porque é importante você ter essa consciência de reaproveitamento, tá? Isso é extremamente importante e a natureza agradece, tá? Então, galera, chegamos ao fim da nossa aula, tá? Para quem assistiu toda a aula, meu muito obrigado, tá? E isso é necessário até para você conseguir responder as atividades, conseguir acertar todos os itens da atividade, tá? Então, agora é assim, da sala de casa para sua casa. Valeu!